Um dia o meu filho chegou em casa dizendo que queria ser ator. Ele tinha lá, sei lá, 11 anos de idade, achei que ele estava meio biruta. Enfim, ele acabou se transformando num ator e reconhecido. E é por isso que, independente do carinho, da amizade, do amor que eu tenho por certas pessoas, que eu procuro abrir esse espaço aqui para que os atores possam vir e falar das suas peças, principalmente os atores de teatro, atores e atrizes. Eu tenho hoje uma alegria muito grande de receber aqui em Menorá na TV a minha queridíssima Golda Meir. Ela já morreu, mas essa Golda Meir está mais do que viva. É a minha querida Rosane Goffman, que está arrebentando a boca do balão com a peça Golda. Você está boa, meu amor? Estou muito bem, graças a Deus, Ronaldo. Aliás, eu estou melhor ainda estando aqui com você. A gente quase não se vê, mas se gosta muito, né? É verdade. E muito feliz por estar fazendo Golda Meir. A peça chama Varanda de Golda. E é assim, a gente conta a história da Golda toda, passando pela sua vida particular, sua infância, seu profissionalismo, né, a sua luta pela construção do Estado de Israel. Enfim, tô feliz da vida. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Minha querida amiga, o que é que fez você se transformar nessa brilhante atriz que você é? Primeiro, muito obrigada pelo teu elogio. Na verdade, eu acho que você deve saber como é que isso funciona, né? Seu filho com 11 foi pedir para ser ator? Não foi pedir nada, ele foi avisar. Foi dizer, foi avisar, é isso. Ele veio avisar. É isso, eu nasci assim como ele também deve ter nascido assim. A gente nasce com vontade de ser ator. A gente nasce com isso, né? Com essa. Eu desde muito pequena na escola, eu fazia as peças na escola, imitava todo mundo. Então ser atriz para mim é da minha vida, é de sempre. E aí eu fui correndo atrás da minha profissão, que é uma profissão difícil, de muita luta, muita batalha, mas é uma profissão que dá muito prazer, é uma profissão de paixão. Como é que você recebe a falta, ainda, porque isso vai um dia ser minorado, mas a ainda existência da falta de cultura do nosso povo brasileiro para encher realmente os teatros de todas as cidades do nosso país, assistindo às peças, aplaudindo e até vaiando os atores, se tiverem que ser vaiados, que se vai, mas que as pessoas venham ao teatro. Como é que você vê a falta de público, numa maneira geral, para os espetáculos no nosso país? Olha, Ronaldo, em se falando desse momento em especial, as pessoas querem assistir comédia. As comédias lotam. Inclusive foi uma das coisas que me deu medo quando eu fui fazer Golda, porque não é uma comédia, e eu sabia que seria muito difícil, e tem sido difícil. Porque eu acho que as pessoas elas querem rir, e elas não... o Brasil não é um país que preze pela educação. Você acha que as pessoas têm dificuldade de pensar? Eu acho que elas Ou qualquer coisa que estimule o pensamento atrapalha, no final das contas? Eu acho que é falta de costume mesmo. A cultura e a educação não são estimulados no Brasil, a gente sabe disso. Então, não acho que elas tenham preguiça de pensar, acho que elas não estão estimuladas para fazer isso. Não existe uma formação de plateia ou uma formação de pessoas mais bem informadas, né? As crianças não têm essa cultura de ler, de ir ao cinema, de ir ao teatro. Enfim, eu acho que é uma coisa de formação cultural de um país mesmo, uma coisa que tem que vir da infância, né? Então, quando é para dar gargalhada, né, para relaxar, as pessoas vão com mais facilidade. Eu acho que por uma total falta de costume mesmo. Você para ver um espetáculo mais difícil, né, entre aspas, mais denso, se você não conhece um pouco daquele assunto, fica difícil acompanhar. Porque você se perde, né? É uma coisa que as pessoas vão falando. Você realmente pega a história no meio e não sabe para onde correr. Você se perde do que estão falando, né? Então, eu acho que passa muito por aí, principalmente pela educação no país, né? Acho que essa é a nossa maior dificuldade, que é uma pena. O que tem significado esse exercício de representar a vida de uma figura que, para o povo judeu absolutamente perseguido durante 2000 anos, é como se fosse a mãe da pátria?
a grande redentora e uma daquelas que, enfim, pode se colocar num pedestal junto com Ben-Gurion e com outras figuras espetaculares, como uma das responsáveis pela verdadeira existência em liberdade do novo Estado de Israel. Olha, é uma grande responsabilidade, em primeiro lugar. Na verdade, um produtor amigo, que não é judeu, comprou os direitos da peça, me convidou para fazer e se tornou uma luta meio que no meio Golda Meir, sabe? Eu virei meio Golda Meir, eu tenho que fazer esse espetáculo. Então nós brigamos, lutamos durante 4 anos para conseguir um patrocínio para fazer. E estar em cena fazendo ela, me traz de volta muitas coisas, muitos valores, muitas lembranças, e me dá um sentimento de responsabilidade como mais uma pessoa que está relembrando a história, né? A nossa história não pode e não deve ser esquecida. Então a responsabilidade de estar mais uma vez contando essa história, lembrando o que aconteceu, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes por eu estar fazendo esse espetáculo, entendeu? Quando você foi convidada para fazer um personagem judaico da maior importância na história moderna do povo judeu e do Estado de Israel, sem dúvida nenhuma, qual foi o teu primeiro sentimento? Você achou que daria conta? Achou que a Golda Meir, apesar de pequenininha, ia te engolir? Ou que você iria dar tranquilamente partida no projeto e ia sair bem como está saindo? Qual foi o sentimento que você teve? Eu achei que eu ia conseguir. Porque eu queria muito. Assim que eu soube que o projeto existia, que o texto existia, eu falei, vou fazer. Eu queria muito fazer. Porque, na verdade, Ronaldo, nós atores, não sei se eu uso a palavra errada, mas a gente meio que se prostitui fazendo personagens que nem sempre seriam aqueles que nós gostaríamos de fazer, porque nós precisamos sobreviver da nossa profissão. Então, dificilmente a gente pode realmente escolher o que a gente quer fazer. Entendeu? E que não me entendam mal pela minha... Ficou bem claro. Né? A prostituição vem de uma maneira branda, porque não é uma prostituição, claro. Você não vende a tua alma ao diabo e não vende o teu corpo para sobreviver, mas você vende a tua filosofia de uma determinada maneira, porque você precisa colocar um prato de arroz e feijão na tua frente para poder 2 vezes por dia se alimentar. Então você às vezes faz um personagem que não é aquilo que você idealizou. Mas e aí, qual é o problema disso? Nenhum. Não é que isso seja um problema. Essa situação torna para mim ainda mais gratificante estar fazendo Golda Meir. O que você aprendeu nesse tempo em que você está incorporando a figura da Golda? Bom, primeiro eu aprendi objetivamente vários fatos históricos dos quais eu não tinha conhecimento. Isso foi muito bacana porque eu tive que estudar muito, ler muito sobre ela e fiquei sabendo coisas que eu não sabia e constatei que muita gente também não sabia, porque as pessoas me falam, nossa, eu não sabia que tinha acontecido isso, eu não sabia que era assim, eu não sabia que ela fez isso. Então, assim, acho que o principal foi realmente tomar conhecimento da história mais profundamente, sabe? O que eu mais aprendi foi isso. E a pessoa dela significa para você hoje exatamente o quê, objetivamente falando? Depois que você deu o mergulho para criar o teu personagem, o que você sentiu dessa figura? Olha, Ronaldo, ela é uma pessoa muito controversa, ela era, né? Porque ao mesmo tempo em que ela queria fundar o Estado de Israel, ela deixava os filhos durante muito tempo sozinhos com o pai para que ela pudesse fazer, senão ela não teria como. E cá para nós a fundação do Estado de Israel é muito mais importante que os filhos da Golda Meir, você não acha? Eu acho que sim, Agora, por exemplo, isso é uma coisa que eu não iria conseguir fazer. Por isso que você não fundou o Estado de Israel. Você só representa a Golda Meir no teatro. É verdade. Mas, assim, ela era uma figura controversa. Agora, sem dúvida alguma, fundamental para a criação do Estado de Israel.
ela era de uma força, de uma energia, de uma capacidade, ela tinha tanta vontade de fazer aquilo. É claro que ela cometeu erros, como todos cometem erros, e principalmente quem está no poder diante de situações tão catastróficas. E ela também tinha muita culpa, porque morreram muitos jovens, principalmente na Guerra de Yom Kippur. E ela carregava com ela essa culpa, e foi daí que ela realmente abdicou, ela já tinha saído, pediram para voltar. Estava velhinha também, né? Tava com era câncer. Ela era um dos pais da pátria, mas já virando fio. Então, realmente, aquele período da Guerra de 73 foi um período complicadíssimo para ela. Complicadíssimo. Ela fez algumas coisas que não deveria ter feito, ela acreditou em quem não deveria ter acreditado. Também. Ela não defendeu o território que ela tinha nas mãos como deveria ter defendido, ou seja, deu uma arrefecida no controle relativamente ao exército, e ela teve problemas. Mas é inegável que a Golda Meir é uma figura que nenhum judeu que tenha um mínimo de conhecimento histórico pode relegar a segundo plano. Exatamente. Porque ela é do primeiro plano. Fora que você está falando dos erros que ela cometeu, militarmente falando, ela era uma mulher cercada por generais. E ela entendia muito pouco dessas questões. Então, assim, na verdade, ela ouvia opiniões por todos os lados. Ela tinha em Moshe Dayan seu braço direito, seu principal militar, que disse a ela que não precisava se preocupar porque eles não seriam atacados. E ela diz que a culpa, ela diz na biografia que eu li, a última que eu li, ela dizia, a culpa não é só dele. Eu também, ela acreditou nele. Eu acreditei nele e devia ter reagido ao que ele falou. Agora, por outro lado, ele também tem um crédito tão grande. Também tem. Porque quem conquistou Jerusalém foi exatamente ele, juntamente com Rabin. Agora, na verdade, quem livrou a cara dela, você talvez saiba disso, é uma figura fantástica também, que muita gente não gosta, mas que, se for analisar friamente, na minha opinião, é o pai da tranquilidade atual do povo judeu que vive em Israel e do cidadão israelense. Que é o Pérez? Não, que Deus me livre. Deus me livre desse então? Pérez. O cara que eu estou falando, não, é o que está dormindo lá há 5 anos. É o Sharon. O Sharon. Exatamente. Esse é que resolveu a parada para ela. Porque ele saiu da Síria naquele momento. Ele resolveu a parada lá em cima e foi pro canal de Suez resolver a parada. Inclusive a gente fala isso na peça. Ela tá lá arrasada, dormindo, a assistente dela diz, Sharon já cruzou, Sharon já cruzou. Ele cruzou uma ponte em botes, porque a ponte, o canal em botes, porque a ponte estava quebrada. Ele realmente, foi ele quem conseguiu acabar de resolver fazer a situação se inverter. Né? Como é que você se sente... judaicamente falando, apesar de que eu sei que você não é, como eu também não sou, de estar dentro de sinagogas, como é que você se sente como judia com essa coisa toda, hein? Eu me sinto muito judia. Eu sempre me senti muito judia. E se você quer saber, eu acho que ser judeu é fazer isso que a gente está fazendo. É você falar, é você estar aqui, é você estar na menorá, é você botar a sua revista no ar, é você falar das coisas que as pessoas precisam saber, brigar para que as coisas de fato aconteçam, entendeu? É eu estar lá no palco falando da Golda Meir, porque... às vezes me cobram coisas que eu deveria fazer enquanto judia, mas que, na verdade, não modificam em nada a situação dos judeus, né? Eu acho que a gente tem que cada um tem que tomar uma atitude no sentido de manter essa chama acesa, essa coisa viva, e não só entre nós. A gente precisa mostrar ao mundo, né? Claro que é bacana que nós estejamos juntos em várias situações, mas o mundo precisa saber da nossa história, precisa saber quem somos nós, precisa saber da nossa luta. E eu acho que eu sou uma judia que neste momento estou plena, entendeu? Plena mesmo enquanto judia. Eu homenageei a minha avó no espetáculo que houve para Vitsu. Eu dediquei a ela, que era a pessoa que ia comigo à sinagoga, na casa de quem tinha o Seder de Peça. Eu tenho muitas lembranças do meu judaísmo. Sempre fui muito judia. Entendeu? Me cobraram na estreia da peça, várias instituições ligaram para fazer a estreia. O meu produtor tinha o telefone de todas e ligou para uma específica, que foi a Vitsu.
E aí houve uma outra instituição que ligou brigando porque não tinha ficado com a estreia. Então, que não fariam o espetáculo só para eles, porque queria ter sido a primeira. Na verdade, não sei se é isso que é importante, entendeu? O importante é que todo mundo veja, assista, que os nossos jovens conheçam um pouco mais sobre... Porque conhecendo um pouco mais sobre Golda Meir, conhece-se um pouco mais sobre a história de Israel e do nosso povo, né? Sem nenhuma dúvida. E é por isso que nós estamos encerrando o primeiro bloco com a minha querida Rosane Goffman, a nossa Golda Meir nas plateias e no tabladinho do teatro. Já já voltamos, não saia daí, porque muito mais papo vem e a minha querida amiga vai contar pra gente muito mais coisa, como ela se sente, como é que o produtor está se sentindo, como é que o público está reagindo, porque na verdade é como ela falou, Golda Meir é um patrimônio da humanidade e nós judeus somos obrigados, por prazer, a colocar esse patrimônio na cara das pessoas. Já já voltamos. Nesta semana que antecede a possível criação do Estado palestino pela ONU, há fatos que todos deveriam conhecer. Você sabia que a ONU, em 29 de novembro de 1947, criou no Oriente Médio mais 2 estados, um palestino e o outro judeu? Você sabia que o Estado judeu passou a se chamar Estado de Israel a partir de 14 de maio de 1948, quando Ben-Gurion declarou sua independência do colonizador inglês? Você sabia que nenhum dos países árabes vizinhos à época, incluindo o Egito e a Jordânia, que também havia sido criada há pouco tempo pelas Nações Unidas, aceitou a existência dos 2 novos possíveis membros do conjunto dos países livres? Você sabia que o Estado de Israel manifestou expressamente, em sua declaração de independência, a vontade de viver em paz com seus novos vizinhos? Você sabia que no dia seguinte desta expressa declaração de paz, ofertada ao mundo árabe por Israel, 5 vizinhos árabes, Egito, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita, além do Iraque, atacaram o recém-fundado Estado de Israel, usando as terras determinadas para abrigarem um possível novo Estado palestino, como passagem para sua tentativa de destruição do Estado judeu? Você sabia que mesmo mal armado e em número bem menor em termos de forças de defesa e ataque, talvez por ação de uma certa ajuda divina, o Exército de Defesa de Israel ganhou a guerra de 1948, perdida pelos 5 exércitos árabes? Você sabia que estes exércitos árabes, ao invadirem o futuro Estado palestino em 1948, consolidaram sua posição sobre estas terras? Você sabia que Israel, com o desenvolvimento desta guerra inicial que não provocou e que durou 15 meses, avançou sobre os territórios de onde estava sendo atacado e conservou para si uma pequena parte dentro de suas novas fronteiras? Você sabia que vários países árabes, inclusive o Egito, expulsaram na década de 50 do século passado a totalidade de seus cidadãos judeus, que chegou a um número de cerca de 700 mil seres humanos, confiscando suas sinagogas, seus bens comunitários e pessoais, além de suas empresas, contas bancárias e negócios? Você sabia que estes 700 mil judeus expulsos dos países árabes foram absorvidos por Israel e por todo o mundo judeu? Você sabia que 600 mil árabes não escutaram as ameaças de seus antigos líderes e permaneceram nas terras que constituíram o Estado de Israel e depois de alguns anos foram reconhecidos como cidadãos do Estado judeu, vivendo em total liberdade religiosa, social e cultural em Israel, de onde não admitem sequer a hipótese de se transferirem para um eventual e novo Estado palestino? No próximo bloco, continue com mais fatos históricos que todos deveriam conhecer. Mas enfim, Rosane, eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que colocar isso para fora, se bem que eu às vezes fico pensando que... Eu hoje estava conversando com meu filho, e estava dizendo para ele, meu filho menor, que não é à toa, é filósofo. Então estava conversando com ele o seguinte, cara, ele escreveu sobre Spinoza agora, e ele ficou muito impressionado que muitos judeus foram influenciados por Spinoza. Do tipo, judeus fraquinhos, tipo Einstein, Freud, Marx. Ele achou ele conhece o assunto e ele veio conversar isso comigo. E eu expliquei para ele que existem 2 grupos de judeus. Um grupo é o grupo que está envolvido nas instituições, que é uma absoluta minoria.
Existe um outro grupo que é magnífico, está fora de qualquer escola judaica, fora de qualquer... Quando eu digo magnífico é do tamanho, não necessariamente na qualidade. Não estou discutindo qualidade nenhuma de coisa nenhuma. Estou apenas constatando um fato. São os judeus que estão fora das escolas, fora dos clubes, fora das sinagogas, fora das bibliotecas, fora do mundo judaico, da vida judaica, que são a grande esmagadora maioria do povo judeu. Então, quando Marx se influencia por um filósofo judeu que foi colocado no Herem, que foi mandado embora, foi desclassificado pela comunidade judaica da época, isso é só uma reprodução do que sempre houve. Então, eu pergunto a você, como é que a plateia está reagindo? Maravilhosamente bem. A plateia se emociona muito, inclusive os que não são judeus. A plateia passa para mim essa energia, sabe? Claro. As pessoas se emocionam muito. Quer dizer, eu não sei, mas eu imagino. Se emocionam muito. As pessoas, me parece que elas gostam muito, porque a história é bacana, é muito Qual bem é contada. o melhor momento da peça, na tua opinião? Se você tivesse que escolher... eu escolheria dois momentos. Conta pra gente. Tem um momento em que ela conta a história de um menino que ela conheceu pequenininho em Chipre. Então olha pra cá e conta um pedacinho dessa história, vai. Finge que você agora deixou de ser a Rosane Gortman e virou a Golda Meir. A Golda, ela foi a Chipre, onde havia um campo de concentração para judeus, depois de Hitler. E lá ela conheceu um menino que ela vem a saber dele, ele deu a ela umas flores de papel. E ela vem a saber dele muitos anos depois, quando um ministro religioso vai à sala dela e pergunta se ela conhece aquele menino, que ele é um soldado de Israel, se ela conhece. E ela lembra... Soldado de Israel que veio do campo de concentração de Chipre. Porque ela foi lá para pedir que os judeus que estavam lá pudessem entrar em Israel, liberassem as crianças primeiro. Tá. Entendeu? Porque as crianças estavam morrendo por conta de várias doenças. E esse foi um dos meninos que foi solto e foi servir o exército em Israel, foi defender Israel. E o ministro vai lá e pergunta se ela conhece o menino, e ela acaba sabendo que o menino morreu em Israel, lutando por Israel. E é um momento especialmente triste e delicado na peça. É um momento que eu acho que é o momento em que ela mostra mais a fraqueza dela, porque ela é muito forte o tempo todo. E o final do espetáculo, que eu acho que é uma coisa surpresa mesmo, que eu acho que esse é o bacana, que eu acho que assim acaba muito bem, fecha com chave de ouro o espetáculo. Então esses são os dois momentos que eu gosto mais da peça. Qual é a grande dificuldade de ser atriz nesse país, hein? Na verdade, hoje eu sou, né, tenho 53 anos, já não sou uma menina, mas a grande dificuldade é não ser linda, nunca ter sido linda, nem ter sido gostosa e ter tido apenas talento. Que é uma coisa que eu sei que eu tenho. Tem muita gente que não é gostosa, não é linda, mas quer dar. É dadivosa, como dizia o meu pai. Não, mas a gente... E aí encontra nicho. Dizem, eu não sei se isso é verdade, isso não. eu estou te falando em isso termos... é verdade? Isso é verdade? Não que sei. Tem o teste do sofá? Deve ter, né? Porque deve ter, não sei, não conheço, não posso dizer que tem uma coisa que eu não vi. Mas suponho que sim. Não sei se o teste do sofá exatamente, mas é sempre uma troca, né? Assim, isso eu estou falando em relação à televisão. Em relação ao teatro, é porque realmente é muito difícil conseguir patrocínio para fazer os espetáculos. Como é que você analisa a grandiosidade de uma emissora de televisão que eu amo, que é a Globo, que eu assisto direto, contra o resto? Isso não é prejudicial para o ator, de uma certa maneira? Olha... Não diminui o espectro de possibilidades? Mas acontece que ninguém consegue fazer o que eles fazem. Entendeu? É ruim pra gente. Era legal que as coisas fossem ali, né, pau a pau com todas as emissoras. Mas não existe essa capacidade nas outras emissoras. Vai fazer o quê? Né? Quer dizer... Como é que alguém ganha um papel? Por talento? É isso? Por vários motivos. Porque, quer dizer, a gente deveria acreditar que seria sempre por talento, né?
Porque tem muita gente bonita e que tem talento, óbvio. Mas esse não é o primeiro. Não é o primeiro requisito. Não é o primeiro requisito dessa escolha, né? Então, há vários motivos. Por talento também. Como é que a pessoa perde um papel? Como ela perde? Da mesma maneira que como ganha? Sei, eu acho que ela perde porque... Mas perde como? Depois que ela já está fazendo? Tem gente que começa a ensaiar e perde o papel no meio. Porque não faz direito, não faz bem feito. Ou não faz do jeito que a pessoa que está escolhendo quer. Pode ser. Pode ser. Porque tem muita gente também que não tem talento para fazer. O que é melhor? Atuar, dirigir ou produzir? Olha, Você já fez as três coisas ao mesmo tempo? Eu já fiz as três coisas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo já tempo. Dirigiu a você mesma? Já produziu o teu espetáculo? Não. Ao mesmo tempo. Você foi produtora, diretora e atriz. Eu já fiz as três coisas. Agora, nesse momento, inclusive, eu também sou produtora, porque eu tenho uma produtora e viajo com outro trabalho com os meus filhos. Mas eu gosto muito de fazer produção, mas eu sou atriz. Acima de tudo, eu sou atriz. O que você mais gostou de fazer na tua vida, hein? De trabalho? Algum trabalho? Como atriz. O meu primeiro momento mais legal foi quando eu fiz uma peça chamada Despertar da Primavera, em 1981. Que foi um espetáculo muito legal. Foi a primeira montagem dessa peça no Brasil. E foi muito legal. Assim, foi a primeira vez que muita gente foi assistir. E era um grupo de teatro bem bacana, que tinha o Daniel Dantas, a Zé Polessa, a Maria Padilha. Foi dali que todo mundo... aconteceu, porque realmente o espetáculo aconteceu. Então, na verdade, assim, a gente começou a brilhar por aí, a fazer as nossas coisas bacanas, porque a gente fez um trabalho bacana. Isso não tem nada mais compensador, né? E na televisão, o meu momento assim mais legal até então foi, na verdade, foi bem lá atrás, que foi Tieta, que eu fazia um personagem chamado Sinira, que me tornou uma pessoa popular e que fez com que as pessoas quisessem assistir minhas peças. Foi quando na própria televisão me chamaram mais. Para você, específico. Me deu uma coisa mais bacana. E aí eu fui fazendo outras coisas. Eu já fiz bastante televisão, graças a Deus, fiz bastante coisa legal. Teatro também fiz muito. Agora, voltando a hoje, Golda é uma novidade para mim depois de muitos anos. Porque eu tenho feito rir. Esses anos todos eu tenho feito as pessoas rirem, eu faço muita comédia. Então, Golda Meir foi um super desafio. E te traz para o presente, para o teu presente, uma questão que às vezes no teu meio ambiente e na tua vida de criação de personagens, apesar de que você se sente sempre judia, é alguma coisa que não está presente o tempo todo. Não, é verdade. É verdade, não está. Mas Golda foi um presente. Você já trabalhou com a tua irmã? Trabalhei em novela. Fiz 2 novelas com ela. Teatro não? Teatro não. Fiz Beijo do Vampiro com ela e fiz Caminho das Índias. Fizemos 2 novelas juntas. E como é que o papai Jacó vê as filhas atrizes? Olha, eu acho que ele se orgulha bastante. Acho que meu pai se orgulha bastante. A minha mãe sempre foi mais presente nas nossas carreiras, né? Porque eles são separados, então a gente sempre conviveu mais com ela. E, na verdade, ela é a grande estimuladora da gente. Mas o meu pai sempre esteve presente nos meus espetáculos e tal. E nesse momento, especialmente, ele está meio babão. Nesse momento, ele está muito orgulhoso. O que ele fala? Teu espetáculo. Meu pai fala todo rapidinho, né? Você é um fenômeno, você é um fenômeno. Isso é um espetáculo. Eu falei, que emocionante, que emocionante. Ele muito repete muito. Ele está muito... satisfeito. Muito satisfeito, está muito satisfeito. E os filhos? Os filhos também. O que eles dizem? Que gostam muito. Meu filho mais velho, que é meu companheiro de cena no outro espetáculo, que é um cara bastante informado, que lê muito, é muito culto, ele diz, mãe, essa peça é muito legal. Que bom que você fez, é muito legal. Eu tinha muito medo de fazer, porque eu sabia que ia ser difícil de tudo, de público, de texto, sabe, de decorar. Você acha que uma figura como a Golda Meir, que ganha projeção mundial, planetária, interplanetária, lá em Marte devem saber de quem se trata, você acha que uma figura dessa natureza, ela já nasce feita ou ela vai se realizando ao longo dos desafios e dos obstáculos que ela vai pulando? Eu acho que ela vai vivendo e aprendendo.
Porque, na verdade, Golda desperta para o sionismo dela quando, ainda pequena, vê o pai martelando tábuas de madeira na porta de casa para se proteger dos pogroms. Então, ali ela começa a entender que o judeu é perseguido e ela era muito pequenininha. Então, é claro que isso é uma coisa que desenvolve nela uma vontade de... Claro, é uma gênia, ela já veio com a sua genialidade, mas eu acho que a vida foi fazendo com que ela fosse se tornando essa pessoa que ela era. Aproveitando, falando dos pogroms, o meu avô materno, o meu bisavô materno veio para o Brasil para tentar trazer a família depois, e o meu avô ficou com o avô dele, lá, na Rússia. E um dia, voltando ou saindo de casa, o avô dele foi morto com um tiro na frente dele. O pai do teu bisavô, teu tataravô? O meu tataravô. Foi morto na frente do meu avô, numa dessas perseguições, num desses pogroms que houve na Rússia. Quer dizer, acho que não é à toa, né, que Golda caiu no meu colo para eu contar a história dela, porque a minha história não começa comigo nesse sentido, mas começa com o meu tataravô passando a mesma coisa que ela passou na sua infância, né? Observando os pogroms e fazendo disso um objetivo de vida no sentido de modificar essa situação, né? E impressionantemente que ela consegue ser uma das protagonistas dessa mudança, porque você sabe melhor do que eu que o Estado de Israel não é uma resposta ao nazismo, mas veio logo após o Holocausto. É verdade. E provavelmente muitos dos países que votaram a favor de Israel, a favor da criação do Estado de Israel, devem tê-lo feito por um sentimento de culpa. Eu não tenho a menor dúvida disso. É bem provável, Então, realmente, esse assunto que você está levantando aí é absolutamente real. É o fato de que ela viu alguma coisa que ela não gostou, que ela não pôde controlar naquele momento por ser muito pequenininha, mas que dentro dela tinha uma chama tão intensa que ela conseguiu produzir os anticorpos necessários para proteger o povo inteiro num momento específico da história. Não é à toa que ela foi parar lá, né? Muito bem, eu te pergunto o seguinte, quanto tempo mais de espetáculo, qual é o teatro, quanto custa, quem é o produtor, quem é o diretor, conta tudo pra gente. Então, essa peça, ela chegou no Brasil, esse texto, quer dizer, chegou o meu produtor através da Maria Fernanda, que é filha da Cecília Meirelles. Ela trouxe o texto, ela é amiga desse produtor, ele leu o texto e, como eu já trabalhei com ele algumas vezes, ele achou que era eu que tinha que fazer e me convidou para fazer, há 4 anos atrás. E aí a gente começou a correr. O texto veio em inglês? Veio em inglês e foi traduzido aqui. Quem foi que traduziu, aqui. Você lembra? Olha, tem várias traduções. Na verdade, um amigo meu fez uma primeira tradução, mas o Ari Kozlov, que é o meu adorado diretor, foi quem realmente deu a arrumação final que deveria ter. O que depois você volta a me responder o que eu te perguntei. O que faz de um diretor ser um bom diretor e o que faz um diretor ser um mau diretor? Eu acho que o que faz um diretor ser um bom diretor é ele ser um cara que estudou sobre o assunto, que praticou, que quer saber, que lê, enfim, você tem que conhecer o que você faz. Né? Tem muita gente que se arvora a fazer as coisas de qualquer maneira. Fora que, no caso do Ari, por exemplo, o Ari tem uma qualidade muito especial, que é a da gentileza. O Ari, acima de tudo, é uma pessoa muito gentil. Sabe muito dessa parte da história. É um cara que estudou muito direção, morou fora do Brasil, dirige televisão, é ator, enfim, é um cara que corre atrás de saber, sempre foi assim. Então, acho que é isso, tem que saber, tem que conhecer, tem que estudar. Tudo a gente tem que estudar, né, Ronaldo? Não dá para não estudar. Para fazer bem feito, tem que conhecer. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e você já vai dar a ficha técnica, vai contar para a gente onde é que você está, onde é que a peça está sendo levada, okay, como é que funciona e como é que a gente chega lá. Não saia daí que Golda Meir está aqui conosco e está rodando a baiana. Já voltamos. Nesta semana que antecede a possível criação do Estado palestino pela ONU, há fatos que todos deveriam conhecer. Você sabia que em 1956, o então presidente egípcio Gamal Abdel Nasser resolveu fechar o canal de Suez para navios que se dirigiam a Israel, ameaçando matar os cidadãos do estado vizinho de sede e de fome?
Você sabia que este fato provocou a guerra de 1956, ganha por Israel, com a consequente reabertura do canal de Suez? Você sabia que este fato voltou a ocorrer em 1967 e, após graves ameaças, movimentos de tropas em direção às suas fronteiras e declarações ultrabelicosas de todos os membros vizinhos árabes, Israel foi obrigado a voltar à guerra que não desejava, venceu-a e a mesma levou o nome de Guerra dos 6 Dias? Você sabia que, nesta guerra, o Egito perdeu em batalha para o Estado judeu que pretendeu atacar a faixa de Gaza e a totalidade do deserto do Sinai, que representa 5 vezes o território de Israel? Você sabia que, neste episódio, a Jordânia perdeu a Cisjordânia e Jerusalém, que foi reunificada em batalha, possibilitando aos judeus voltarem a rezar no Muro das Lamentações, o que até então lhes era negado pelo governo jordaniano? Você sabia que a Síria perdeu em batalha para Israel nesta guerra a totalidade das colinas de Golã, até então utilizadas estrategicamente por seus exércitos para atacar os judeus e árabes, cidadãos de Israel que trabalhavam pacificamente em seu sopé e nos vales israelenses próximos? Você sabia que o Líbano perdeu para Israel nesta guerra o Monte Hermon, um dos mais lindos pontos turísticos do Oriente Médio? Você sabia que em 1976 o Egito chegou a uma paz até agora duradoura com Israel, após ter provocado e perdido mais uma guerra, desta vez chamada de Guerra do Yom Kippur, vez que foi deflagrada pelo país árabe no norte da África no dia mais santificado para os judeus? Você sabia que, em troca desta paz, Israel devolveu ao Egito a totalidade do deserto do Sinai, com todos os seus poços de petróleo intactos e com o Monte Sinai, de onde Moisés desceu com as tábuas da lei, oferecendo de volta também a faixa de Gaza, não aceita pelos egípcios? Você sabia que a Jordânia também assinou a paz com Israel depois de matar mais de 7.000 palestinos no episódio chamado Setembro Negro, e que também não aceitou receber terras densamente povoadas por palestinos? Você sabia que a questão de terras do Oriente Médio é o menor problema, vez que existe muita terra absolutamente desabitada? Você sabia que até hoje o Hamas, grupo palestino, que bombardeia a partir de Gaza diariamente a população civil de Israel, continua a não aceitar a existência do Estado judeu soberano e prega sua destruição aberta e explicitamente? Você sabia que os campos de refugiados palestinos jamais foram desmontados por suas lideranças que recebem da ONU e dos europeus milhões e milhões de valores em moeda forte como ajuda humanitária, sem que ninguém saiba para onde vai tanto dinheiro? Você sabia que esta votação unilateral para a existência de um Estado palestino não seria nenhum problema se não delimitasse fronteiras? Você sabia que nenhum país que foi obrigado por seus inimigos declarados a guerrear, e nem mesmo aqueles países que iniciaram guerras, tiveram suas fronteiras corrigidas por decreto, sem qualquer tratado bilateral de paz? Você sabia que, em troca de paz e reconhecimento, Israel devolve e devolverá qualquer pedaço de terra existente em seu poder? Você sabia que o desenvolvimento das colônias na Cisjordânia é uma questão estratégica que se resolve com negociações verdadeiras de paz? Você sabia que Israel não aceitará a volta de qualquer refugiado, de seus filhos ou de seus netos para dentro de seu território, sugerindo como solução indenizações arbitradas? Você sabia que nenhum centavo de indenização foi pago por nenhum país árabe, que na totalidade expulsou de seus territórios 700.000 judeus e que nenhum deles jamais seria aceito de volta? Você sabia que a Europa possui hoje 20 milhões de muçulmanos que votam nos países onde vivem? Você sabia que este fato pode gerar uma corrida por parte dos políticos europeus a estes votos, culminando com a irresponsável votação a favor da constituição de um Estado palestino, criado unilateralmente? Você sabia que, enquanto o Hamas não admite a existência de Israel, está em guerra contra o Estado judeu, e na medida em que ocorrer um Estado palestino de forma unilateral, abrigando o Hamas, a guerra será uma questão de tempo? Rosane, ficha técnica da Varanda de Golda. Então, a Varanda de Golda está em cartaz no Teatro Solar de Botafogo, que fica na Rua General Polidoro 180, em Botafogo. E o espetáculo fica em cartaz de quinta a sábado às 21 horas e domingo às 19h30.
Não me pergunte preço de ingresso, porque eu não sei. Mas, enfim, nada que a internet não possa informar. Tem né? desconto para judeu? Não. Não, é mais caro. Tem os descontos normais, né? De Tá terceira certo. Se o judeu idade, for de de terceira idade, estudante. tem desconto. Com certeza, Tá com certo. certeza ele Não tem. tem preconceito. Nenhum. E a gente pode fechar grupos também, né? O que favorece O preço. o preço, provavelmente, né? Mas isso através do telefone do teatro, que também vai ter que ser visto no site, as pessoas chegam na produção e a produção dá todas as informações. Agora, Ronaldo, eu queria te falar uma coisa. Fale. Eu quero muito fazer esse espetáculo em São Paulo. Então, aproveitando que Nós estamos aqui. que nós estamos aqui, né, no seu programa e que a gente alcança São Paulo também, eu queria dizer que para ir para São Paulo eu também preciso ter como ir, né? A gente não tem grana para alugar teatro, essas coisas todas que a gente precisa. E até a gente convida quem quiser de São Paulo vir assistir para saber se interessa levar para São Paulo. A gente está em cartaz até o dia 25 de setembro. Está acabando, né? É esse mês só. Foram 3 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. A gente deve fazer alguma coisa ainda em Niterói, Petrópolis, e aí vamos ver o que acontece. Qual é a média de idade do público? É um pessoal mais velho mesmo. Mais velho. 60, 70, 80. As pessoas que fazem assim para ouvir, outras que vão com a sua bengalinha. Você sente o pessoal chorando eu vejo. na plateia? Você vê? Eu vejo. Principalmente no final do E aí? espetáculo. E aí, o quê? O que você sente? Eu fico muito emocionada, porque eu me emociono fazendo. O final do espetáculo me emociona todos os dias. A minha infância judaica foi fundamental na minha vida. Ela está aqui, ó, até hoje. Está na pele. Poxa. Os teus colegas têm ido te ver? Poucos têm ido. Renata Sorrah foi esse final de semana passado, gostou muito. Mas não vai muita gente, não. Os que vão gostam, mas não vai muita gente. É uma pena porque, às vezes, eu tenho a sensação que as pessoas pensam que é muito específico. Apesar de ser uma história toda do judeu, da criação do Estado de Israel... Mas isso é uma história de gente que é vencedora, que luta, que está na vida para ganhar, para vencer. É uma história universal, né? Claro. Faz parte da história do mundo. Então, sem dúvida. Seria bacana que mais pessoas, que não só os judeus, fossem assistir. Olha, eu entendo que nós somos muito pobres de espírito. Porque, na verdade, quando se leva, num país como o Brasil, de 200 milhões de habitantes, uma peça ao palco, ao teatro, como é a história da Golda Meir, todos nós devemos estar fazendo fila na porta do teatro para assistir isso, e mais, cada um levando um não-judeu. Isso é que nós deveríamos estar fazendo. Então, você está intimado, você que está em casa, está intimado aí lá no Teatro Solar de Botafogo, lá na General Polidoro, que ela não sabe o número, eu também não sei. Não, é 180, o número 180. Eu sei. E 18 é RAI. Então, 10 vezes RAI. RAI é vida, é o número 18. É o dia do meu aniversário. É o dia do teu aniversário. Então, RAI. você vai lá na General Polidoro 180, quinta, sextas, sábados e domingos, e você vai poder levar um não-judeu para ver, para que ele sinta, para que ele veja como deve ter sido difícil poder criar um Estado judeu no meio de tanta confusão e logo depois da hecatombe do Holocausto. Então, eu entendo, Rosane, que isso tudo deve trazer tantas lembranças de conversas que você deve ter tido com teu pai, coisas que você presenciou, que você não presenciou, mas escutou, e deve ser muito rico você mergulhar na vida, na história de um personagem Imagina, desse. É fantástico. Eu estudei em escola judaica até 14 anos de idade, desde muito pequenininha. Então, Max Nordal? Não, eu estudei no Herzliya e no Hebreu Brasileiro, eu sou tijucana. E claro que me remete a várias coisas que eu sabia, várias coisas que eu aprendi, inclusive na escola, né? Então, mas a história tem mais informações do que a gente sequer imagina, entendeu? É muito legal. Por exemplo? Legal. A questão da bomba nuclear, por exemplo, né? A história diz que ela estava lá construindo um reator nuclear, uma usina onde o urânio era reprocessado para obter plutônio, para que eles pudessem lançar a bomba. Na verdade, foi o
o que ela usou com o Kissinger para adiantar ainda mais a chegada de armas a Israel. Ela disse, eu não vou ter outra opção. Ou vocês me mandam a ajuda que eu preciso, ou eu vou ter que jogar a bomba. Quer dizer, até hoje, objetivamente, não se sabe até que ponto isso era verdade. Ou se era uma fórmula dela conseguir arrancar o que ela queria. Mas assim, todo mundo, muita gente que vê a peça fala, eu não sabia que tinha essa história da bomba no... Você conhece aquela história que o Kissinger disse a ela, numa das conversas deles, que ele era, em primeiro lugar... Isso eu falo no texto. Ah, você fala? Então fala, porque isso é muito engraçado. O Kissinger falou para ela, em primeiro lugar, eu sou americano, em segundo, eu sou secretário de Estado dos Estados Unidos, e por último, eu sou judeu. Ela disse, tudo bem, nós lemos da direita para a esquerda. É muito engraçado. É muito divertido, né? Eu acho que é o único momento da peça que as pessoas riem. Mas é uma tirada dela genialíssima. Ela é genial, né? Ela era genial, ela era... Muito bom fazer a Golda. Ela era muito legal, né? Principalmente uma mulher que deixou o marido de avental e touca, cuidando dos filhos dela. Porque ele teve a oportunidade de estar ao lado dela. Ele não quis. Para ir para a Palestina também foi uma coisa difícil. Para ele. Ela forçou uma barra para ele ir, ele foi, né? Mas ela que era, no final das contas, que era o sucesso da família. Ele não, ele cuidava dos filhos. Mas ele era um poeta. É verdade. Ele era uma alma, sabe, assim... Sabia tudo sobre poesia, sobre literatura, sobre música. Ele era ouvia muito bar. Na peça, qual é a maior angústia dela, tirando a guerra de 73? A morte dos rapazes. A morte de muito mais gente. Na guerra de 73. De 73. Mas eu digo, tirando esse momento, o que foi mais angustiante para ela na história da atuação dela para criar o Estado? Olha... Você está falando lá perto da fundação, né? A angústia dela era conseguir fazer com que os judeus pudessem vir, como criar aquilo, como alimentar todo mundo, como fazer a terra se tornar produtiva, porque foi enchendo de gente e não tinha estrutura. Então essa era a grande agonia dela no princípio de tudo, né? Quer dizer, por exemplo, em Chipre, os judeus estavam presos, os britânicos não deixavam eles virem. O começo foi muito conturbado, né? Foi muito difícil, mas ela conseguiu, né? Não, sem dúvida. Ela era porreta. Não só conseguiu, como deixou um carimbo, uma marca histórica indelével que não vai ser jamais substituída. Mas a gente precisa lembrar, né? Porque ela fala isso na peça, no começo da peça, ela diz, daqui eu vou estar morta e esquecida daqui a algum tempo, e quem se importará comigo e com as minhas histórias? Nós, Rosane Goffman. Graças a Deus. Essa é a resposta para ela. Porque as pessoas esquecem mesmo, entendeu? Esquecem. Eu acho mesmo, Ronaldo, assim, na verdade, essa peça não me sustenta hoje. Financeiramente, ela me sustenta emocionalmente e me faz pensar que devia mesmo haver um número muito maior de judeus para tornar essa história mais conhecida, porque são poucas as oportunidades que a gente tem de mostrar mesmo, né? Assim, a gente até mostra, reclama, fala, fazemos rezamos e tem o dia do Holocausto, aquelas, né? Mas a história precisa ser contada como um todo, né? Até para as pessoas poderem respeitar um pouco mais a nossa história. Porque existe um preconceito muito grande em relação aos judeus. Eu vou te contar uma história rápida. Eu estive num país há um tempo atrás e eu vi um monumento que eu nem... porque eu faço edições especiais da Menorá sobre os judeus no mundo inteiro. Eu sei, eu vejo. Então, esse país, que eu não vou citar o nome, tem uma comunidade judaica que se relaxou a respeito de um determinado monumento que fala do Holocausto. Esse monumento está depredado, está largado lá, jogado às traças. E eu, numa conversa com a pessoa responsável pela comunidade judaica daquele local, eu disse a ele, olha, você não tem ideia de que na medida em que os judeus largam o seu próprio monumento, então vamos passar aqui para o nosso assunto, na medida que nós largamos a Golda solta na área, na medida que a gente não vai
assistir, que a gente não pega um amigo não judeu e não leva para o teatro, a gente está largando o nosso monumento lá às traças. Então eu disse a ele, se nós não temos capacidade de respeitar aquilo que é nosso, o que nós podemos esperar do nosso vizinho, que não está nem aí para a hora do Brasil, que está pensando em Jesus Cristo, pensando no candomblé, pensando na Bahia, pensando Fora na morte aqueles da que Bezerra. estão pensando em acabar com a gente. Acabar com a gente, é. Porque esses que estão pensando em acabar com a gente, eles têm um chão enorme para caminhar na medida em que a gente não coloca barreira, não coloca obstáculo e não prestigia aquilo que é nosso. Você não acha? Com certeza, com certeza. Então, o que você pensa objetivamente sobre essas coisas que eu estou dizendo para você? Eu acho isso, quer dizer, na verdade eu estou falando muito especificamente sobre o que eu estou fazendo, mas eu acho isso, eu acho que não só o judeu, eu acho que em todos os sentidos as pessoas devem preservar a sua história, a sua memória, entendeu? Na arte, na cultura, em tudo, na medicina, seja o que for. Se aquilo é um monumento seu, do seu país, da sua terra, da sua nação, há que ser preservado mesmo, né? Mas, quer dizer, eu fico muito feliz com as pessoas que estão indo assistir. E espero que isso seja uma coisa que se multiplique, porque o ódio aos judeus ainda existe muito, né? As pessoas que perseguem, que falam mal, ainda estão aí, são muitas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas nós estamos, como sempre, dormindo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Oh, que pena. A gente tem aqui tantas horas quanto você precisar, mas no obrigada. momento em que você quiser. E eu quero que você use os microfones e as câmeras do Menorá na TV para se despedir, fazer suas considerações finais e convidar os teus telespectadores para participarem da tua peça. E eu espero estar lá, se Deus quiser, no final de semana que vem. Com certeza eu estou te esperando, eu espero todos. Eu queria muito poder contar essa história para o maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que é muito importante a gente falar da gente, é muito importante contar a história da Golda, uma mulher deslumbrante, maravilhosa, um grande exemplo. E estou esperando todo mundo lá, foi muito bom estar aqui, Ronaldo, muito legal esse nosso papo. Quero poder estar contando isso em outras cidades do Brasil. E é isso, espero todo mundo por lá. Um grande beijo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na próxima quarta-feira, às 10 horas da noite, e em todos os horários alternativos, repetidamente, como você já está acostumado a nos assistir. Nos vemos lá. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, conheça o ódio da Igreja Católica pelos judeus na Idade Média. Uma entrevista exclusiva com Clara Wertmann. E nossos colunistas discutindo saúde, judaísmo e a política de Israel. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Hava ner na hava